Marilyn Monroe foi uma grande estrela de Hollywood, mas você conhece os filmes que ela atuou? Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai encontrar uma lista com os melhores filmes de Marilyn Monroe. Se eu abrir uma enquete para perguntar o nome de um filme de Marilyn Monroe, eu tenho certeza que a maioria iria responder O Pecado Mora ao Lado, de 1955. Ele ficou famoso por causa daquela icônica cena, que já virou quadro e apareceu como referência em diversas outras obras. Mas esse não foi o único trabalho da atriz. Ela gravou cerca de 22 filmes. Desde pequena, ela sonhava em ser atriz. Isso porque, durante o período mais feliz da sua vida, ela sempre ia ao cinema nos finais de semana com a mãe e admirava as atrizes em cena. Tanto que, assim que surgiu a oportunidade dela participar de um filme, ela logo aceitou com prontidão. Inclusive, poucas pessoas sabem, mas a cor natural do cabelo de Marilyn Monroe é castanho. E ela só pintou de loiro por causa de uma sugestão de um produtor de filmes. Seu primeiro filme entrou em cartaz em 1948, o romance Escuda-Ru, Escuda-Rei. O título dele foi traduzido para Torrentes de Ódio. Porém, a aparição da Marilyn Monroe nesse filme não foi tão significante assim. Esse filme conta a história de dois meio-irmãos que se apaixonam pela mesma garota. O filme passa em uma fazenda e também em uma pequena cidade próxima. Ele é aquele tipo de filme de deixar o coração quentinho. Infelizmente, eu não encontrei a versão legendada dele, mas eu vi que no Prime Video é possível assistir ele no áudio original. Agora que você já conhece um dos primeiros trabalhos de Marilyn Monroe, vamos ao top 10. Vamos fazer a lista seguindo o critério de avaliação do Rotten Tomatoes, que são filmes que agradam a maioria dos espectadores, porque o meu gosto de filme é um pouco peculiar. Para quem não sabe o que é o Rotten Tomatoes, deixa eu explicar. Ele é um site norte-americano de críticas de cinema. Eles classificam os filmes e séries por tomate fresco e tomate podre. Os filmes tomate fresco, evidentemente, são os melhores, ao contrário dos tomates podres, que são considerados os piores filmes. Para classificar a obra, o site usa uma espécie de termômetro, o tomatômetro. Eles levam em consideração inúmeras críticas de especialistas para classificar os filmes, com uma nota de 0 a 100%. Em 10º lugar está o filme Monkey Business, traduzido para O Inventor da Mocidade. Nele, Marilyn Monroe interpreta uma secretária muito sensual. Nesse filme, ela é a Miss Lois. Esse filme é muito bom para dar boas risadas. A história gira em torno de um cientista que tenta criar um remédio para rejuvenescimento, mas o macaco que mora lá no laboratório acaba fugindo da sua jaula e coloca alguns componentes à fórmula que o doutor estava usando e despeja tudo na água do laboratório. Agora imagine a confusão quando os cientistas começam a beber a água. Quer dizer, não só os cientistas, mas a secretária e todos que passam por lá. O problema é que, bebendo a água contaminada, eles começam a se sentir como adolescentes. Mas não é apenas a visão que melhora ou a condição física, mas a inconsequência da adolescência começa a pairar por lá. Então, durante grande parte do filme, a gente vê adultos agindo como adolescentes e crianças, o que nos faz dar boas risadas. Esse filme foi lançado em 1952 e tem 81% de aprovação no Rotten Tomatoes. Uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar. Esses filmes que a gente está indicando são reconhecidos como grandes obras do cinema, mas não podemos nos esquecer de quando eles foram gravados. A maioria nos anos 50. Então, são baseados no contexto histórico da época, onde coisas como a inferiorização da mulher era algo comum. A gente não concorda com esse tipo de coisa, mas também não podemos negar que ela já fazia parte da cultura e era até considerado algo normal, sem falar que o contrário disso que era o escândalo.
O nono filme é Niagara, com o título traduzido para Torrentes da Paixão, de 1953. Nele, a nossa querida Marilyn Monroe interpreta Rose, uma esposa que viaja com seu marido para as cataratas do Niágara. Até aí tudo bem, né? Mas lá eles encontram outro casal, que por causa de um engano na administração do hotel, acabam reservando o mesmo quarto para os dois casais. Para resolver o problema, eles pegam outro quarto, mas por causa de toda essa confusão e da proximidade dos dois quartos, os casais acabam criando uma amizade. Nisso, traições são descobertas. A personagem da Marilyn Monroe não só trai o marido, como também começa a planejar a sua morte com o amante. Outro ponto importante desse filme é que o marido de Rose havia acabado de receber a alta do hospital psiquiátrico do exército. E aqui vamos mais uma vez ao contexto histórico. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Então, no ano que o filme foi lançado, 1953, a guerra ainda era um assunto presente no cotidiano das pessoas. E casos como desse personagem, infelizmente, eram comuns. Porque, durante a guerra, os soldados enfrentavam problemas que afetavam seu estado emocional. É só pensarmos no campo de batalha. Tem várias mortes, violência e também uma grande tensão psicológica. Esse filme teve uma avaliação de 82% no Tomate. O nosso oitavo filme é um dos filmes mais famosos da atriz. E você provavelmente conhece ele como O Pecado Mora ao Lado, que recebeu uma avaliação de 84%. Nesse filme, nós conhecemos Richard, um pai de família. Porém, a sua esposa e o seu filho vão viajar e passam uns dias fora de casa. Nesse período, ele conhece a sua vizinha. E adivinha quem interpreta a vizinha? Sim, Marilyn Monroe. Esse filme aconteceu no auge da carreira da atriz, que já era considerada um ícone sensual e o padrão de beleza de Hollywood. Então, durante o filme, Richard fica encantado com a vizinha e vive aquele dilema de trair a esposa ou se manter fiel. Mas não se deixe enganar, porque esse não é o tipo de filme de drama com reflexões profundas. Esse é um bom filme de comédia romântica. E Marilyn Monroe se destaca com seu papel de loira, ingênua e sensual, tipo de personagem que marcaria sua carreira. Em sétimo lugar, temos um filme de 1953, que teve o título traduzido para Como Agarrar o Milionário. Esse filme tem um elenco de peso. A premissa é que 3 mulheres tentam arrumar homens milionários para conseguir, é óbvio, o dinheiro deles. Essas 3 mulheres são interpretadas por Marilyn Monroe, claro, Beth Gable, que na época era uma das mulheres mais bem pagas de Hollywood, e Lauren Bacall, outra musa dos cinemas. E o filme, a todo momento, tenta tirar proveito da beleza das 3 atrizes. Então, nele você vai encontrar algumas roupas sensuais e zooms estratégicos. Mas não adianta se empolgar, porque o que pode parecer provocante em 1950, para alguns em 2022 parece bem recatado. Como Agarrar um Milionário tem uma avaliação de 85% no Rotten Tomatoes. Na sexta colocação está o filme que conhecemos como Quanto Mais Quente Melhor, de 1959. Muitos colocam ele como um dos melhores filmes estrelados por Marilyn Monroe. No Rotten Tomatoes, ele tem uma avaliação de 94%. Mas, apesar de ser o filme favorito de muitos hoje em dia, no ano em que ele foi lançado gerou muita polêmica. A comédia tem uma história que parece comum e é até clichê para nós hoje em dia, mas na época foi bem inovadora. 2 músicos, sem querer, presenciam um crime. E para eles tentarem se esconder dos criminosos, porque os criminosos queriam apagar todas as testemunhas, eles acabam se vestindo de mulher e entrando para uma banda feminina. Como eu disse, para nós, sem muitas novidades, já que muitos cresceram assistindo filmes da sessão da tarde com aquelas boas comédias de homens tentando se passar por mulheres.
Essa simpática senhora seria uma babá perfeita se não fosse um pequeno detalhe. Ai, meu Deus. Oh, minha boca. Ela é Robin Williams. Sei os olhos dele. Eu sou a irmã dele. Sou a irmã bem mais velha. Uma babá quase perfeita. Nesta terça, na sessão da tarde. Mas, em 1959, quando esse filme foi lançado, causou muita polêmica, já que os protagonistas passam grande parte do filme vestidos de mulher. O diretor até previu esse tipo de revolta popular. Então, para o papel, ele escalou atores que eram considerados mulherengos na época. Assim, ninguém duvidaria da sexualidade deles. Mas, aparentemente, isso não foi o suficiente. Sem falar que nos anos 50 tinha um código de censura em Hollywood e proibia filmes com tema LGBT+. Mas apesar de todas essas adversidades, como eu disse, o filme ainda é lembrado e amado por muitos. Porque, apesar da maioria dos filmes recentes acabarem ficando de mau gosto, quando tem um ator que precisa se vestir de mulher, quanto mais quente melhor, traz muito glamour para as cenas. Isso principalmente porque os atores contaram com a assessoria de uma drag queen. Então as cenas fogem desses estereótipos. Ah, e eu acabei esquecendo de falar da participação de Marilyn Monroe, não é? Ela interpreta uma vocalista da banda, a Sugar Cane, que infelizmente enfrenta o alcoolismo. Mas é claro que ela tem muitas cenas sensuais nesse filme também. Agora chegamos ao top 5, com Os Desajustados. Esse foi um dos filmes mais esperados por Marilyn Monroe, porque ela contracenaria com o seu grande ídolo do cinema, Clark Gable. Esse filme se passa no interior, com fazendas, gado e cavalo. Ele conta a história de Rosalind, uma mulher que deixou a vida de stripper recentemente e foi para o interior. Lá, dois homens se apaixonam por ela. Então, em meio às aventuras de cowboy, há esse triângulo amoroso. Porém, apesar da atriz estar ansiosa para produzir o filme, já que ele seria o primeiro filme da sua própria produtora, que ela havia aberto recentemente. O filme também foi escrito pelo seu marido da época, Arthur Miller. Ela esperava que o seu papel fosse diferente dos outros que ela estava acostumada a fazer, da loira, burra e sensual. Porém, ela estava enganada, já que esse foi um dos filmes em que seu corpo foi mais sensualizado, com closes e cenas muito forçadas. E por ser casado com Marilyn, Arthur Miller colocou cenas que retratavam a vida real da esposa, o que piorou o quadro de depressão de Marilyn Monroe. Aqui no canal tem um vídeo que falamos mais sobre a vida dela, a sua infância e os seus problemas mentais. E se você não quiser mais perder nenhum vídeo, já aproveita para se inscrever aqui no canal. É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Eu garanto que você não vai se arrepender, porque aqui, além dessas curiosidades históricas, você também vai encontrar muitas dicas de vestibular. E você também pode nos ajudar financeiramente através do Pix. Eu vou deixar a chave aqui embaixo na descrição do vídeo. Os Desajustados foi lançado em 1961 e recebe uma nota de 97% no Rotten Tomatoes. O nosso quarto filme é O Segredo das Joias, de 1950. Ele conta a história de um ladrão, que eu não vou nem arriscar pronunciar o nome dele aqui, vai estar aparecendo escrito. Assim que ele sai da prisão, já começa a organizar tudo para retomar as suas atividades no crime. Nesse filme, Marilyn Monroe interpreta Angela. Infelizmente, esse é um dos poucos filmes que eu não encontrei legendado, muito menos dublado. Se você souber onde a gente pode assistir, deixa aqui embaixo nos comentários. Entrando no top 3, em terceiro lugar está Os Homens Preferem as Loiras, de 1953. Esse filme levou para o mundo a ideia de que loiras são bonitas, mas burras. Vamos lembrar que nos anos 50 foi a era de ouro em Hollywood e todo mundo assistia os filmes norte-americanos. Então, muitas coisas que eram retratadas nos filmes passam a fazer parte da cultura de outros países. Quem aqui é dos anos 90 vai lembrar que as piadas de loira burra eram constantes.
E tudo isso era herança desses filmes dos anos 50, como Os Homens Preferem as Loiras. Mas não é isso que deixa o filme ruim. Como eu disse lá no começo do vídeo, quando a gente vai assistir um filme que não pertence à nossa época, devemos levar em consideração o contexto histórico, que ele foi gravado e entrou em cartaz. No filme, Marilyn interpreta Lorelai, uma loira ingênua e bonita, que é dançarina em um cruzeiro rumo a Paris. Lorelai é noiva de um homem muito rico, mas a família dele acaba desconfiando que ela esteja envolvida com o rapaz só por causa de dinheiro. Então contratam um detetive para investigá-la. Em meio às cenas cômicas, Lorelai meio que instintivamente acaba paquerando outros homens no cruzeiro. Homens ricos, e tinha o objetivo de ganhar alguns presentes caros. Esse filme recebeu uma avaliação de 98%. Em segundo lugar está A Malvada, de 1950. Esse filme é muito bom para quem gosta de reviravoltas na história. São poucas coisas que eu posso dizer sobre ele para não acabar dando um spoiler para vocês. Mas o filme começa assim: tem uma atriz que vai receber um prêmio. Mas quando ela sobe no palco para pegar esse prêmio, as outras pessoas que estão lá na plateia, e parecem ser atores também, não estão tão contentes. Então, um flashback começa para contar como ela chegou até lá. Apesar desse filme ter uma pequena participação da Marilyn Monroe, porque em 1950 a carreira dela estava só no início, eu recomendo demais que você assista. É um filme que eu gosto muito. E não é à toa que a sua nota no Rotten Tomatoes é de 99%. Agora o filme que está em primeiro lugar e recebeu a nota de 100% no site do Tomate é Almas Desesperadas, de 1952. Apesar de Marilyn Monroe ter estudado atuação e ser uma excelente atriz, a maioria dos papéis que ela interpretou era sempre o mesmo: a loira ingênua e burra. E isso, é claro, não agradava a atriz, porque esses papéis geralmente tinham o objetivo de ganhar mais dinheiro mostrando o corpo dela. E contrariando a todos, esse filme que está em primeiro lugar com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, ela não estava nesse tipo de papel que a indústria do cinema sempre escalava. Almas Desesperadas se trata de um suspense. Nele, Marilyn interpreta Nell, uma moça que saiu recentemente de um hospital psiquiátrico e vai trabalhar como babá. A vontade que eu tenho é de contar o filme todinho para vocês, porque também é um filme muito bom, mas eu não quero estragar a experiência de ninguém. Então vamos encerrar o vídeo por aqui. Mas não se esquece, depois de você assistir a esses filmes da lista, volta aqui para nos contar nos comentários qual é o seu favorito. E eu te vejo na próxima. Tchau!